Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo podcast aqui do Alma Junguiana. E para você que está chegando agora, eu sou a Doriane, a criadora desse canal. E hoje eu trago para vocês um tema que eu sou apaixonada por esse tema. E esse termo falando apaixonada tem tudo a ver com o tema do vídeo de hoje e o podcast também, que é a influência da ânima e do ânimos nas nossas relações, nos nossos relacionamentos amorosos. Vamos lá? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, dizendo para vocês que se vocês desejam um pouco mais aprofundado a parte do conceito, entre aspas, do que seja a ânima e o ânimos, aqui no canal e no podcast eu tenho conteúdo para você falando dessa parte, né? Dessa questão do como se entender a ânima e o ânimos. E depois você pode vir aqui para esse podcast, esse vídeo, para acompanhar, porque eu não vou aprofundar muito no conceito em si, né? Entre aspas, que não é conceito, mas no que Jung traz em termos do pensamento dele, do que ele entende sobre a ânima e o ânimos, para você entender um pouco melhor o vídeo e o podcast que eu vou trazer para vocês aqui hoje. O conceito da ânima e do ânimos, que quando vocês foram ouvir e ver o outro vídeo aqui do canal, daqui do Alma Junguiana, vocês vão perceber que Jung ele parte de fatos, de fenômenos psíquicos de uma forma empírica para ele falar, né, para ele construir esse pensamento do que seja a ânima e o ânimos. E como é o tema desse vídeo, desse podcast, que é a influência da ânima e do ânimos nos relacionamentos amorosos, eu não vou também aprofundar o termo amor de uma forma psicológica, antropológica, em outras esferas do conhecimento, mas especificamente dentro desse contexto psicológico e mais especificamente dentro desse entendimento da psicologia junguiana, que Jung, mesmo assim, e a von Franz ela vai dizer também, que Jung ele não definiu exatamente o que é o amor, mesmo porque ele coloca que é um tema extremamente complexo e que não tem como colocarmos de uma forma muito teórica o que é realmente o amor. Mas partindo dessa premissa do que seja a ânima e o ânimos, que a ânima, né, é esse conteúdo, é esse princípio feminino na alma interior, né, do inconsciente do homem. A ânima é o elemento interior feminino do homem. E o ânimos, e isso de uma forma muito sucinta, muito simples, para a gente poder partir para a nossa reflexão, né, para a gente começar a desenvolver aqui a nossa discussão. E o ânimos é esse princípio masculino, interior, inferior da psique feminina, ou seja, da mulher. E se a gente for aprofundar ainda mais essa discussão, aí a gente vai pensar, não, mas e a questão da homossexualidade? Esse tema eu também quero trazer aqui para vocês no podcast e aqui também no canal. Esse tema, a questão da ânima e do ânimos, a questão mesmo da psicologia junguiana, falando desse contexto da homossexualidade. O que é que se tem na literatura junguiana falando sobre esse tema? Mas vamos lá, alto lá, vamos devagar. Mas partindo aqui do relacionamento heteroafetivo, vamos seguir na nossa discussão, que é o que for consciente no indivíduo, se ele se identifica com um sujeito como um sujeito feminino, o seu contraponto, né, por sua vez, o elemento interior vai ser o ânimos.
né? Se ele se identifica conscientemente como um ser feminino, inconscientemente ele tem a questão, né, desse elemento masculino interior, que é o ânimos. E por sua vez, se o indivíduo se identifica conscientemente, ou seja, se o ego dele se identifica como um ser masculino, o seu contraponto interior, né, o elemento feminino interior, vai ser a ânima, de nomenclatura ânimos e ânima, mas que é uma etiqueta, mas o nome em si não define o fenômeno psíquico, tá? Isso aqui vocês vão encontrar de uma forma ainda mais desenvolvida nos vídeos que eu vou colocar aqui, que vai estar numa playlist. Eu acho que eu já coloquei uma playlist sobre o tema ânima e ânimos. Então, vamos partir para a próxima discussão, para a gente desenvolver aqui o tema. Qual seria realmente a influência ou as influências da ânima e do ânimos nos relacionamentos amorosos? E se a gente pensar na questão, a homossexualidade, o transgênero, mas aí a gente vai pensar, sim, mas como é que o indivíduo se identifica conscientemente? Vamos lá, mas com um princípio feminino ou masculino? E se a gente for trazer uma discussão ainda mais profunda, o que significa isso realmente, né? Psicologicamente, um princípio feminino e um princípio masculino. Aqui a gente não vai desenvolver tanto esse tema, mas vamos partir para a próxima discussão. Lembrando que eu não comentei que a ânima e o ânimos são arquétipos, tá? São arquétipos que também merece uma discussão mais profunda, que é um tema mais complexo também, né? Mas aqui é tudo uma introdução. Os arquétipos é a estrutura psíquica comum a todos nós, a humanidade de uma forma geral, e que é um conteúdo impessoal, universal, que vai falar de experiências muito remota dentro da história da humanidade que o homem teve em diversos temas, né? A relação e as experiências que o homem teve, o homem de uma forma como o ser humano, né? Que teve essas experiências, essas relações com diversos temas, ou seja, com a mãe, com a figura masculina, com a figura feminina, com diversos contextos, e que isso foram se acumulando, entre aspas, foram sendo um conteúdo muito forte e profundo no que a gente pensa sobre a estrutura psíquica. É como que se a gente pensa que o ser humano, o corpo humano, tem uma estrutura comum, né, que é o esqueleto, e que a gente vai ver em todos nós seres humanos, tendo aí uma diferença apenas de uma idade, se é criança, se é adulto, mas a estrutura, a base do corpo humano é a mesma. Assim, falando também da questão do cérebro, né, a estrutura cerebral humana é a mesma, que você vai identificar, que se identifica, né, essa estrutura que é diferente das estruturas de um animal, de outras espécies. Mas aí, voltando para a psique, então seria aí essa estrutura como se fosse o esqueleto psíquico do ser humano, né? Então os arquétipos seriam essas formas, não são conteúdos, mas que são, né, atualizados com conteúdos à medida que o indivíduo vai se relacionando com o mundo, com os outros seres humanos, com o mundo em si, com a natureza. Mas essas são formas, herdadas, mas elas não estão ali rígidas, né? São conteúdos, é como se fosse o caminho em que o rio flui. O rio seria esse conteúdo, seriam as experiências, os complexos, e a forma, que é uma tendência, né, de caminho, de comportamento, são os arquétipos. E aqui eu estou colocando de uma forma bem introdutória. Mas aí vamos partir
para a questão dos relacionamentos em si. E um tema que eu vou trazer muito aqui é a questão da projeção, que também eu tenho um vídeo para você, conteúdo aqui no canal falando da projeção. Mesmo assim também de uma forma introdutória, para você ir acompanhando o conteúdo aqui desse vídeo. Mas como a ânima e o ânimos pode influenciar os nossos relacionamentos afetivos? Partindo de algo muito importante que, claro, nós temos a ânima e o ânimos que vão influenciar os relacionamentos amorosos, os tipos psicológicos, a questão da imago parental, que vai influenciar também a questão da ânima e do ânimos, né? Porque a ânima e o ânimos têm como o primeiro, né? Esse primeiro impacto da experiência pessoal é a figura paterna e a figura materna, ou seja, ou as pessoas que representam essas figuras. Então, de imediato, que aí vai se formar os complexos, e os complexos, a base são os arquétipos, então daí, e a gente já começa a percorrer como é que a ânima e o ânimos poderiam influenciar os relacionamentos amorosos. E que eu vou desenvolver ainda mais na frente, é que a projeção é o elemento fundamental para a gente entender essa questão aqui. Como é que o ânimos e a ânima influenciam os relacionamentos amorosos? De antemão é quando o ser humano, né, nós projetamos essas imagens, né, que são imagens arquetípicas, com um valor imenso, né, de uma carga psíquica muito poderosa, que vai influenciar a escolha dos nossos parceiros. E não só a escolha, mas como vai se desenvolver essa relação, esse relacionamento. Lembrando que os arquétipos, eles são, como todos os arquétipos, eles têm os aspectos positivos e os aspectos negativos. Então, o que for projetado, né, no meu contato com um ser masculino, né? Porque se eu me identifico como um ser feminino, então o meu contraponto é o ânimos. Então, o meu ânimos, se ele for projetado, quando ele é projetado em alguma figura masculina, que para mim eu identifico como masculina, pode haver uma projeção, seja de aspectos positivos do meu ânimos ou dos aspectos negativos do meu ânimos. Então, se eu projeto o meu ânimos positivo, mas como é que vai acontecer com a mulher? No caso, estou colocando como exemplo eu mesma, eu vou tender a ver esse indivíduo, né, este homem, com um olhar mais de fascinação, uma atração. É como se fosse um herói, um ser masculino dotado de algo muito mais, como posso dizer, muito mais atraente do que os outros homens. Então, a projeção do meu ânimos positivo nesse indivíduo, ela pode fazer com que eu me atraia, né? Se é positivo, a tendência é que eu me atraia, seja um objeto de desejo para mim. E o que eu posso, nesse momento, é supervalorizar esse indivíduo. E a coisa pode ser tão intensa, dependendo realmente dessa potência do que eu estou projetando, que eu fique tão fascinada. E a tendência é que eu não veja mais esse indivíduo, não veja realmente este homem como ele realmente é. É necessário esse movimento da projeção? Sim, a projeção em si ela não é negativa, ela não é ruim, porque precisa realmente a gente ter esse primeiro passo, né? Ela não é nem negativa nem positiva, mas o que é que vamos fazer com isso? Então, se eu projeto e se for muito intensa, e se eu não integrar e não identificar que eu estou projetando
algo de muito poderoso, mas que é meu e não do objeto, que é algo muito difícil, claro, mas que sim, isso é possível. Estando na terapia ou não, isso pode acontecer. E eu vou explicar um pouco mais para vocês. Então, eu vou projetar. E se eu projeto, eu posso estar ali exatamente num estado de apaixonamento. Então, vem a questão da paixão, né? Então, eu não vejo mais o outro. Parte muito importante da minha personalidade, da minha psique, está projetada neste homem. O que pode acontecer? Ou a ânima dele se encontra com o meu ânimos, ou seja, vai haver aí uma questão de nós estamos apaixonados, né? Ao mesmo tempo que a minha consciência, que o meu ego se encontra com o dele, né? Ou seja, a nossa consciência, mas sobretudo o nosso inconsciente, o meu ânimos e a ânima deste homem se encontram, e aí é a questão, né? O amor, não exatamente o amor, mas a paixão. Mas por que é tão poderoso? Porque a ânima e o ânimos, eles são aspectos, são conteúdos luminosos. Ou seja, é essa energia psíquica tão potente, típica do arquétipo, essa questão luminosa. Então, há um estado de apaixonamento, eu estou entregue a este homem e ele entregue a mim, neste caso. Mas o que pode acontecer também? Aí eu vou colocar como exemplo vários aspectos aqui, o que pode acontecer. A princípio, eu estou falando aqui que há a questão da paixão, que pode ser correspondida, entre aspas, ou não. Bem, o que pode acontecer nesse caso? Pode acontecer, e que a gente vai ver, a gente vê isso na vida prática realmente, né? Em várias histórias da literatura, nos contos de fadas, no cinema, nas artes, na vida realmente cotidiana, a gente vai ver muito isso, porque é o reflexo da realidade, né? Da vida como ela é. E o que vai acontecer, ou que pode acontecer, é que essa minha projeção, né, o que eu projeto neste homem, ela pode ser, porque eu estou vendo ele de uma forma muito supervalorizada, né? Supervalorizada, estou vendo este homem. Pode ser que no cotidiano, se a gente entrar num relacionamento, né? A gente começar a se relacionar, pode ser que a vida cotidiana, ou uma série de aspectos, ou uma série de problemáticas, né? Da vida cotidiana, eu comece realmente a ver, não é bem assim, né? E a projeção começa a enfraquecer. E eu começar a ver que não é bem assim. E olha só o que pode acontecer. Isso pode acontecer realmente. É que neste movimento pode ocorrer que a minha projeção desse ânimos positivo se enfraqueça, mas fortaleça, aí motive a projeção do meu ânimos negativo. E aquele homem que era um herói, que eu admirava e que também eu nutria desejos por ele, eu comece a vê-lo como nossa, nada a ver, né? Nada a ver comigo. E eu começar também a ter uma repulsa, começar a ter sentimentos por ele desagradáveis, né? Sentimentos desagradáveis por esse homem, começar a me afastar e ter uma repulsa. Isso pode acontecer, né? Mas pode também ter um outro movimento em que, diante desse conhecimento, eu começo a ver realmente como esse homem é, como ele realmente é. E eu começar a nutrir realmente, não, né? Tem coisas que a gente consegue ver, tem umas diferenças, não é tanto assim, mas tem esses aspectos que me favorecem, que estimula também o meu desenvolvimento. Eu começo a ter uma relação de troca, uma relação mais genuína com este homem, né? Mas isso realmente também só é possível se ele também
tem, né? Ele também está neste movimento em que ele não está no estado de apaixonamento, mas comece também a me observar e a me entender como mulher realmente, como uma mulher real, né? E não como a ânima, né? Mas que ainda nutre interesse, admiração e gostar realmente de estar com essa mulher real e vice-versa. E no caso, eu olhando para esse homem como ele é, o homem real, né? Isso pode também acontecer. Então a gente vê uma série também de situações que podem ocorrer neste momento em que o ânimos e a ânima são projetados. Agora a gente tem um outro movimento também. Isso tem uma série de nuances que a gente pode observar neste movimento, né? Nas influências do ânimos da ânima. Mas não se preocupe, eu vou colocar aqui um exemplo depois para vocês, que é para ficar um pouco mais claro. Mas antes que eu esqueça, eu vou deixar para o final para vocês aqui as referências, a base de todo o conteúdo desse vídeo. Eu vou mostrar para vocês no final. Vocês continuem aqui comigo. Bem, tem outras situações, né, que podem acontecer aí. Há essa projeção do ânimos. Eu projeto neste homem o meu ânimos positivo. Então, nossa, esse homem, ele é, né, magnífico, ele é super valorizado, ele, assim, para mim, é tudo. E a tendência é que quando há esse movimento da projeção positivo no homem, a mulher veja esse homem de uma forma como é um guia espiritual, é um guru, é um herói, é um potente, dependendo do meu estágio, né, do estágio do meu ânimos. E aqui também no canal, no podcast, tem vídeo falando sobre esse tema, e inclusive é um dos vídeos mais assistidos e podcast também aqui do canal. Mas aí voltando, há uma tendência, né, de eu projetar essas características poderosas neste homem, mas não é exatamente o homem real. Dependendo do estágio, pode ser que eu veja ele mais como um homem forte, potente, fisicamente, pode ser também um homem, aquele que é o detentor da palavra, um homem inteligente, sábio, pode ser também um homem que ele tem a questão mesmo da resolução, um homem de atitude, um homem que vai lá e faz. Dependendo do meu ânimos, né, também, essa projeção, ela é lançada, né, diante deste homem. Pode ocorrer que é uma tendência, claro, que este homem, ele fique muito seduzido por carregar a projeção do meu ânimos positivo. Porque, claro, todos nós desejamos ser queridos, amados, desejados. Essa é a tendência humana, todos nós queremos, né? Mas pode acontecer que, com o passar do tempo, esse homem ele se sinta sufocado. Nossa, que mulher pegajosa, é demais isso. E principalmente quando a personalidade dessa pessoa é um pouco mais, né, desenvolvida, mais complexa, e ele começa a ter uma questão mais crítica, ele deseja ser ele mesmo, ele sente algo que, assim, que não é ele mesmo. Ele começa a sentir até intuitivamente de que o que é lançado nele não é ele mesmo. E ele começa a ter uma relação mais assim de afastamento, de repulsa. E aí pode acontecer o quê? Que há uma constelação, uma questão muito assim da ânima dele negativa ser projetada em mim. Mas aí eu vou explicar com mais calma isso. Mas de outro lado, a princípio, aqui vai ter um afastamento deste homem. E o que pode acontecer? No caso, essa mulher, eu, né, como um exemplo aqui, começa a entrar em desespero. Como assim? Né? Como assim? Porque eu amo este homem é tudo. Porque a tendência é que, assim, essa mulher veja esse homem mais importante do que a própria vida dela. Então isso é muito doloroso e pode haver movimentos aí bem problemáticos, que é a dificuldade de aceitar isso, de perceber com o tempo que
com esse afastamento, isso pode favorecer que ela entenda que aquilo que foi projetado nele não é ele, e ela aceite esse afastamento, né? E aí ela vai projetar em uma outra pessoa, né? A tendência é essa. Então a projeção, ela muda de objeto. Ela pode, né, mudar de objeto, não é uma regra, mas que há uma retirada de projeção. É como se fosse uma coisa, nossa, né? Fulano acabou comigo, ele não quis, teve um tempo aí de muito sofrimento, sofri bastante, mas com o tempo eu fui desgostando dele. Até um tempo atrás, ele era a minha vida, eu não posso viver sem você. E hoje eu já consigo viver sem ele. E o que pode haver é ele se identificar com essa projeção, ele nutrir essa projeção e também ter até um movimento, até que desesperado, para se manter identificado com a projeção, para que essa mulher sempre tenha esse olhar apaixonado para com ele, né? E que ele pague o preço de não ser um indivíduo autêntico, né, de não desenvolver a individualidade dele, porque ele quer se manter nessa projeção. Lembrando, gente, que é algo inconsciente. É inconsciente. A partir do momento que é consciente, então, não é? A projeção, ela vai cessando, né? Mas esse é um ato inconsciente, tá? Mas aí vamos passar para os próximos exemplos e aspectos, porque eu vou fazer também de uma forma assim vamos mudar de lugar, né? Colocar, ao invés de ser a mulher que está projetando, vamos ver também o outro lado, o homem projetando a sua ânima. Vamos lá, agora a gente vendo essa questão da projeção, a projeção da ânima desse homem. É bem semelhante, né? Mas também tem algumas nuances aí. Então, partindo desse princípio que esse homem, ele projeta a sua ânima em uma mulher, essa mulher, ela passa a ser o objeto de desejo deste homem. E até mais do que a mulher, quando ela faz a projeção, quando ela projeta o ânimos, esse homem, quando ele projeta a ânima em uma mulher, ela é endeusada, sim, né? É supervalorizada, é uma deusa, né? Uma diva, mas tem um aspecto muito mais forte, de um teor mais erótico, né? Mais sexual. E claro, também dependendo dos estágios da ânima dele, né? Como ele vai projetar, como ele projeta a sua ânima nesse ser, nessa deusa, nesta mulher, então ele começa a supervalorizar, e ele não consegue mais, né, como se eu não consigo mais viver sem ela, né, não consigo mais viver sem ela. E o que pode também acontecer, como eu já expliquei anteriormente, é que essa mulher, ou ela vai se identificar com essa projeção, e essa mulher também projetar o ânimos positivo dela neste homem, e aí acontece a coisa maravilhosa, que é o apaixonamento. Estamos todos apaixonados, a minha ânima e o seu ânimos estão apaixonados, e acontece o que acontece, que a gente pode ver na poesia, na literatura, em diversas expressões da psique humana, né? Esse tema, ele é muito frequente, porque é típico, porque é arquetípico. Então, nesse estado de luminoso, então todos querem ficar nesse estado, né? Nesse momento de apaixonamento. O que pode acontecer é que essa mulher, ela também entre num processo de se sentir também sufocada por receber essa projeção, né? Dessa ânima. Há uma tendência aí, e que até aqui nos meus estudos, coloca que há uma tendência um pouco maior das mulheres identificarem que ela não é realmente essa deusa, né? E começa a sentir sufocada e se sentir, assim, desvalorizada até um certo ponto, porque eu não estou sendo vista como uma mulher real, aqui nas minhas necessidades reais, de um relacionamento, e algo assim muito intenso, né? E o que acontece, que é uma tendência, é que esse homem começa a sufocar essa mulher.
Vamos colocar aqui um exemplo que essa mulher comece realmente a se distanciar, querer romper o relacionamento. E isso acontece e a gente vai ver na vida prática mesmo, nas histórias que a gente já ouviu por aí. E a gente pode nem ir muito longe na internet, nos jornais, nos noticiários, que esse homem ele tende a ficar agressivo, porque ele não consegue aceitar que ela não corresponda a essa projeção. Como assim, né? Porque você é meu objeto de desejo, você é minha, né? Você me pertence. Ou seja, porque o projeto dela, uma parte muito importante da minha psique. Então, como assim? Ela vai embora? Ela me pertence, é meu. Ela tem algo meu. Ela tem algo que me pertence. E aí, isso pode, né? Não estamos dizendo que é uma regra, porque se fosse assim, os números já são alarmantes, né? Dessa violência. Mas essa agressão, ela pode transbordar, né? Como vocês sabem. Mas pode acontecer que é o mesmo movimento. Esse homem passar por um momento muito doloroso de aceitar esse afastamento, para que essa projeção aos poucos seja retirada, que ela cesse, né? E que ele, em outro momento, ele projete em outro objeto. Mas nesta relação, ou ele vai ter que integrar isso, perceber, nossa, né? Agora eu percebo que aquilo que aconteceu, eu até me desconheço. Como é que eu estava com aquela mulher, né? E hoje vejo uma mulher com qualquer outra. O que aconteceu ali? A projeção, ela retirada, né? E eu começo a ver a mulher, nossa, nada a ver, nem é muita essa coisa toda, né? Mas não por descaso, mas é por realmente entender, se conscientizar e começar talvez ter um movimento mais crítico, né? Mas o que é aquilo, né? O que foi isso? Porque não era a pessoa. Eu que supervalorizei aquela pessoa. Isso pode acontecer. E também nos casos das mulheres também, né? Quando elas projetam o seu ânimo positivo. E tem uma coisa interessante aqui no que eu estudei, que pode acontecer também que esse homem, que quando ele faz essa projeção, que um dia ela é uma deusa e sem aviso prévio, ela vira uma bruxa, né? Ou seja, essa projeção de positiva, ela seja, em pouco tempo, virar uma projeção negativa. E essa mulher ser sempre a causadora de vários problemas, você é culpada, eu não quero essa mulher, é uma bruxa, só reclama e tal. E começar um outro movimento. Agora você percebe o quanto a ânima e o ânimos, o peso que esses arquétipos têm nos nossos relacionamentos amorosos? É bastante decisivo o que vai acontecer aos poucos nesse trajeto do relacionamento. Claro, a gente está falando aqui nesse contexto, né? Se a gente for entrar em outras dimensões, em áreas de conhecimento, aí vai entrar outras vertentes, mas vamos ficar aqui olhando para esse contexto psicológico da psicologia junguiana sobre a influência da ânima e do ânimos. Então quer dizer que a projeção ela não é boa? Colocando aqui para vocês, frisando que a projeção ela não é nem boa e nem má. O que o indivíduo vai fazer com essa projeção? E a outra questão, sim, é necessário, né? A projeção ela é um fenômeno psíquico, ela é vital para nós, seres humanos. A projeção, ela tá aí, a gente tá sempre projetando, e principalmente na escolha dos parceiros, mesmo porque é necessário para que os seres humanos se encontrem. O que pode acontecer, o que é uma possibilidade e é uma da grande riqueza, a grande sacada da projeção, é que apenas na projeção nós temos essa, não vamos dizer apenas, mas sobretudo e de uma forma muito frequente, é nesse movimento da projeção é que nós podemos favorecer o nosso autoconhecimento, porque é através desse espelhamento, naquilo que eu projeto, que eu posso identificar, ter uma autocrítica e perceber que aquilo não pertence ao objeto,
né? Mas que pertence ao sujeito, ou seja, isso pertence a mim. E sabe o que acontece muitas vezes? Se você for para análise e começar a realmente ver um determinado padrão, que você está sempre fazendo o mesmo movimento de projeção em vários objetos, ou seja, em diversos homens. Isso já é um bom sinal para você perceber, tem alguma coisa aí junto com o seu analista e perceber, tem alguma coisa aí. Por que eu estou sempre projetando esta mesma imagem em diferentes pessoas? Então a gente vai olhar para esse material, porque é algo seu. Mas voltando, a projeção, ela não é nem boa e nem é má, mas é o que nós fazemos com essa projeção. Lembrando que ela tem um grande potencial de favorecer o nosso autoconhecimento, né? Ao processo de individuação. Ou seja, quando a ânima e o ânimos, eles são integrados. Quando eu começo a ver e personificar que são como se fossem entidades que pertencem, que fazem parte da minha psique, né? Seja o ânimos ou a ânima, né? Dependendo aí da identificação que esse indivíduo tem com os princípios, seja feminino ou masculino. E isso tem um impacto muito grande nos nossos relacionamentos, sobretudo os amorosos. Quando nós nos relacionamos, né, de uma forma em que eu escolho ou não escolho aquela parceira ou aquele parceiro. E como é que vai transcorrer, né? Porque é uma relação, isso vai ter impactos consideráveis, né? E eu posso até trazer outros vídeos, outros conteúdos falando de esses impactos. É importante a gente perceber que há uma tendência humana de nós desejamos desesperadamente estar nesse estado de apaixonamento, só que não é possível. Isso não é possível. Eu vou comentar um pouco mais na frente sobre isso. E a questão da paixão, né? A questão do apaixonar-se. Nós humanos, nós desejamos estar nesse estado porque é um aspecto luminoso do arquétipo, né? Dos arquétipos da ânima e do ânimos. Só que isso é impossível. Dentro da realidade humana, isso não é possível. A paixão é digna dos deuses e das deusas. E nós somos meros mortais humanos que temos as nossas imperfeições e que não temos esse poder, não temos essa habilidade, a capacidade de permanecer eternamente apaixonado, né? Porque a paixão, ela não suporta a vida como ela é. A paixão, ela não resiste à realidade humana, né? A paixão, ela não resiste a um ser humano comum, um mero mortal. Então aqui fica bem claro que quando o ser humano busca desesperadamente esse lugar dos deuses, né, ele vai ter que descer ao seu lugar junto com os outros mortais, os seres humanos, né? Em diversas situações a gente vai ver essa frustração e sempre vamos ser colocados neste lugar de volta para o seu lugar de ser humano. Você não é um semideus, você não pertence ao império, né, dos deuses e deusas. Então, nós vamos ver na vida cotidiana muitas pessoas que vão ficar sempre trocando de parceiro, porque quando a paixão acaba, ela vai buscar um outro parceiro, ou ela, ou a pessoa em si, né? Vai sempre buscar outras aventuras amorosas em busca deste aspecto luminoso, a paixão, né? E sempre que a paixão ela é confrontada com a realidade, então ela cessa, então eu continuo sempre nessa busca infinita desse lugar de estar sempre bebendo da fonte da paixão, que é impossível para nós. Um exemplo muito típico que a gente pode trazer aqui dentro da literatura é o romance do Romeu e a Julieta, porque o Romeu e a Julieta, eles têm essa experiência luminosa, intensa, profunda, né, do amor, mas você vê que é a questão da paixão, que
não segue adiante. Tem a questão de que eles morrem juntos e não prossegue, né? Não segue o relacionamento deles. Por quê? Porque a paixão ela não ia suportar a realidade, né? A vida cotidiana. A gente não consegue imaginar que Shakespeare ele ia suportar ter que colocar a Julieta lá lavando as cuecas do Romeu, ou tendo que reclamar porque um boleto não foi pago. Eles começaram a brigar porque a decoração do apartamento não foi bem sucedida. Questão financeira, questão de traição, questão de abusos, né? Então, não seria o romance de Romeu e Julieta. Então, é um registro típico, né, que nós temos aqui dessa situação que vem um estado luminoso da paixão e é melhor que, né, a história acabe, porque se a história não terminar, a realidade vai terminar com a paixão. Tem outros filmes também, nossa, se a gente for fazer aqui, tem muita coisa que a gente pode seguir e entender um pouco mais sobre isso, né? Eu vou pensar, mas acho que tem mais outro exemplo que eu poderia trazer aqui da questão dessa projeção da ânima e do ânimos e o quanto pode influenciar os relacionamentos amorosos. Eu vou trazer para vocês os livros sobre esse tema, que é esse livro aqui, Os Parceiros Invisíveis. E os parceiros invisíveis são a ânima e o ânimos. Porque são parceiros invisíveis? Porque são parceiros inconscientes e que eles estão nos relacionamentos amorosos. Eles não são vistos, mas eles promovem efeitos consideráveis nesse relacionamento. Aqui, no desenvolvimento da personalidade, Jung tem um texto muito bom que é o desenvolvimento psíquico no casamento. E um exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é de uma mulher, né, desse livro. Eu acho que está aqui nos Parceiros Invisíveis. O autor ele vai trazer um exemplo que eu acredito que seja da clínica, de uma mulher que ela se chama Eleonora, e ela é casada, e ela traz isso para a clínica que o marido dela ele fez uma viagem e depois, com pouco tempo, ele anuncia que vai deixá-la, porque ele quer sair em busca de um amor do passado, né? De um relacionamento que ele teve no passado. Isso depois de quase 8 anos juntos, né? Então esse homem ele toma essa atitude e desesperadamente, né, isso acontece, há um impacto muito grande nesse relacionamento, claro, porque essa mulher que para ela esse homem é o seu companheiro, que tem a projeção do seu ânimos e que ela está casada com ele há 8 anos, isso traz um momento muito sofrido para essa mulher e ela continua sendo, né, ali acompanhada, passando pelo processo de análise. E acontece, o que acontece aqui? Esse homem, veja, ele não encontrou essa mulher, ele depois de 8 anos de casado, o que faz um ser humano fazer isso, né? Aí você vai dizer, mas é canalice, é machismo. Não, mas olhando aqui da forma muito mais profunda, que é o inconsciente, olhando de uma forma mais profunda. Esse homem, ele sai desesperadamente, talvez ali, não sei se era na metanoia, na segunda metade da vida, não tem muito claro, mas ele entra num estado não que eu preciso encontrar a minha ânima, né? É como que a ânima, né? A ânima positiva não está projetada na sua esposa, mas numa imagem de uma mulher fora desse relacionamento, né? E que ele projeta naquela mulher que ele teve um relacionamento lá no passado, antes do casamento dele. Então ele sai na busca dessa mulher e olha que essa mulher ela já era casada, já tinha filhos. O que acontece? Ele lança, claro, essa projeção nesta mulher do passado, ele reencontra essa mulher do passado e podemos pensar de que talvez o relacionamento dela também, essa projeção do ânimos com o marido dela, né, estivesse enfraquecida, tivesse situações ali, e essa mulher que, claro, recebe essa projeção
de ser uma deusa, é seduzida por isso, por essa projeção, e ela sai do casamento e vai na aventura com este homem que ela também conheceu no passado. E ainda não falando da paciente Eleonora, né, mas o que acontece com esse homem, né? Então, um estado de fascinação, ele vai viver com essa mulher durante 11 meses, mais ou menos. O que acontece? Esse momento que eles passam juntos. Eles percebem, sobretudo ele, que essa imagem dessa deusa, né, ela não é essa mulher. Não é essa mulher real. Essa mulher do passado. E que foi um relacionamento curto que ele teve no passado. Agora vocês vejam que a realidade, a vida cotidiana, a paixão acaba. E aí ele percebe de que a burrada que ele fez, né? A burrada que ele fez. Porque ele já estava no relacionamento, ele conhecia aquela esposa, né? Um relacionamento com a paciente Leonora, acabou com o seu casamento para ir em busca de uma imagem de uma mulher que existe só dentro dele, né? Que existe só dentro dele, ou seja, da ânima. E tem diversos casos, né? Diversos casos. O que acontece? Ele tenta reatar o casamento, só que a paciente, e passando pelo processo de análise, percebeu que, assim, não, foi muito doloroso, isso foi muito penoso para mim. Hoje eu tenho uma outra vida, ela se vê de uma outra forma, né? O seu desenvolvimento psíquico mas evolui, está muito mais à frente, e ela não retoma, né? E ela não volta. Mas tem casos de mulheres que elas vão voltar, né? Que vão voltar. Que vão voltar porque a imagem do ânimos dela, né? Essa projeção não cessou. Da projeção desse ânimos positivo, né? Do aspecto positivo, está ainda fixado naquele homem. E que muitas vezes esse homem ele não está à altura. Então tem casos que, no caso aqui da paciente, ela consegue seguir em frente, mas tem outros casos que não. Agora vocês percebam aqui. Aí se a gente for olhar o estado daquela outra mulher que deixou o casamento por causa de um relacionamento do passado, né? E que, olha só o estrago da situação. Porque as pessoas envolvidas foram levadas pelo inconsciente, pelo aspecto luminoso, né, da ânima e do ânimos. O arquétipo, né, esse poder do arquétipo. E vocês vejam o quanto influencia os relacionamentos. Agora eu trago para vocês um outro aspecto para a gente observar ainda nessa dinâmica. Como eu falei anteriormente, todos nós projetamos, né? A projeção, ela acontece, né? Não temos como riscar esse fenômeno psíquico da nossa existência. A questão aqui é que nesses estudos de Jung ele vai falar aqui nesse texto a questão que eu acho que eu vou desenvolver em outro momento, quando ele vai falar do envolvido, ele vai falar do envolvido e do envolvente. Que as pessoas que estão em relacionamento afetivo, em relacionamento amoroso, essas características elas podem surgir, que o envolvente, né? O envolvente tem um aspecto, o envolvido tem um outro aspecto. Esse envolvido, ele tem uma característica mais de a sua psique, né? A sua energia psíquica, ela não transborda o relacionamento, né? Esse indivíduo, ele se satisfaz ou ele busca se satisfazer, mas neste relacionamento, né? As suas necessidades físicas, emocionais, ele deseja satisfazer e não transborda o relacionamento, né? Ele não tem uma ambição maior do que isso. E é uma pessoa de uma personalidade mais simples, e quando isso não acontece, quando ele não é correspondido, né, quando o envolvente não corresponde a essas necessidades dentro do relacionamento, então esse envolvido, ele se sente muito triste, ansioso, é doloroso para ele, né? E ele é uma pessoa mais simples, né? De uma personalidade mais
não tão crítica, não tão complexa. E, por sua vez, o envolvente, ele é um indivíduo que a necessidade dele como ser humano transborda o relacionamento, né? A sua energia psíquica vai muito mais além do que esse relacionamento amoroso. E ele também se sente frustrado e muitas vezes culpado porque ele não corresponde às expectativas do envolvido, né? Ele, geralmente, esse envolvente, né, que pode ser homem, que pode ser mulher, isso Jung coloca muito bem no texto dele aqui, né, que não tem a ver exatamente com um gênero, se é masculino ou se é feminino, mas que há uma tendência desse envolvente ele ter uma personalidade mais crítica, mais complexa, é um indivíduo um pouco mais diferenciado, né, na sua personalidade, mais do que o envolvido, mas que também esses lugares eles podem ter aí uma alteração, em algum momento um é envolvido, o outro é envolvente, mas grosso modo essa constituição. No caso do indivíduo, ele está muito mais nesse lugar de envolvente ou do envolvido. E esse aspecto vai interferir consideravelmente no relacionamento amoroso, que vai ter uma tendência aí que isso vai gerar um conflito e tende aí a ter problemas mesmo, transtornos no relacionamento, né? Mas isso aqui tem que ser um pouco mais falado, talvez eu traga aqui no canal e no podcast esse texto, já achei. O casamento como um relacionamento psíquico, tá? E talvez em outro momento sobre a influência dos tipos psicológicos também, porque é algo que eu estou estudando bastante, porque eu estou atendendo casais dentro desse viés da psicologia junguiana e está sendo para mim uma grande experiência. E eu estou pesquisando, estudando com mais profundidade a questão da ânima e do ânimos e das facetas e as interferências inconscientes, né, dos fatores inconscientes nos relacionamentos amorosos. E o que Jung vai falar é que não, você não pode ter diferenças, você não pode ter conflitos. Como é que é isso? Não. É importante, sim, que tenha a união, vão ter pontos em comum, né? Que esse casal tenha pontos que favorecem a união, que são pontos que eles têm em comum, que pode ser um projeto de vida, nós queremos formar uma família, qual é o aspecto ali que faz com que eles fiquem unidos, né? Mas ao mesmo tempo, como um paradoxo, é necessário que tenha também uma separação, que esses indivíduos eles possam se desenvolver em termos de personalidade, de forma individual, e que isso não seja um problema para o relacionamento, né? Porque as diferenças, elas podem favorecer esse desenvolvimento, mas vocês precisam também ter algo em comum. Vejam que é um paradoxo, né? Então, qual é a interferência que se tem dos pontos que são comuns e diferentes, né? Distintos. Isso também é interessante observar. E que o desenvolvimento psicológico, individual, é a bússola para que a gente possa, aqui Jung ele não vai dizer diretamente isso, mas ele vai colocar em vários momentos que sim, porque o que prejudica, vejam bem, o que prejudica esse desenvolvimento, tudo aquilo que prejudica, que sufoca o processo de desenvolvimento do sujeito, isso vai acarretar consequências físicas, porque o indivíduo pode somatizar, psicológicas, é claro, né, psíquicas, isso vai favorecer a transtornos psiquiátricos, podem, né, chegar a este ponto, trazer uma sensação de não ter uma conexão consigo mesmo, de uma satisfação, de uma insatisfação, de um vazio. Aí, entendeu? A lista pode ser imensa. Você pode até colocar aí nos comentários os possíveis danos para a vida do indivíduo. Então, tudo aquilo que é prejudicial a esse desenvolvimento, então tem alguma coisa aí.
É algo para se pensar, para se rever, principalmente os relacionamentos amorosos, porque nós seres humanos, nós nos relacionamos. Qualquer tipo de relacionamento, se é de amizade, se é familiar, se é no trabalho, e que está te transtornando ao ponto, né, que está te prejudicando no seu desenvolvimento, né, na sua autoconexão, no seu autodesenvolvimento, vão surgir alarmes, sinais que algo está errado. Voltando para o contexto do relacionamento amoroso, então Jung ele diz as diferenças não é o problema, é interessante que se tenha algo em comum, sim, e sobretudo que o indivíduo ele possa se desenvolver naquele relacionamento. Aquele relacionamento não é uma pedra no caminho do desenvolvimento, entende? O relacionamento ele não é um obstáculo para o indivíduo desenvolver. Essa aí é a bússola. É algo que eu acho muito importante trazer. E quando a gente fala da questão da ânima e do ânimos, para a gente fechar aqui, nós falamos até então sobre a questão da projeção, né, desses arquétipos nos relacionamentos amorosos e que vão repercutir e que vão afetar os relacionamentos. Porém, saindo desse contexto da projeção, a ânima e o ânimos também interferem nos relacionamentos amorosos e eu vou trazer em outro momento para vocês, porque estou aqui nesses estudos, nessas leituras, mas eu vou trazer com um pouco mais calma, porque eu acho que esse podcast vai ficar muito longo. Gente, mas é isso, eu gostaria de trazer para vocês esse conteúdo. Eu gostaria de agradecer a você que ficou até o final desse vídeo, desse podcast. Deixe sugestões de vídeos, de conteúdo aqui. Se você tiver no podcast, você pode ir lá no Alma Junguiana, né, no @almajunguiana, no direct, escrever para mim e dar algumas sugestões. Lembrando que esse tema aqui eu não tenho a intenção de esgotar, porque é muita coisa, né? E eu estou aqui ainda nas pesquisas, estudando, e à medida que vai surgindo algo mais, eu vou trazendo aqui também para o canal e para o podcast. Um forte abraço para vocês e a gente se encontra por aqui no próximo vídeo, no próximo podcast do Alma Junguiana. Tchau!